Olá, seja bem-vindo a esta primeira dose de História da Filosofia. Veremos hoje a história de uma discussão filosófica que agitou o mundo intelectual cristão do século XIII. A questão é a seguinte: é possível que o mundo seja eterno? Ou seja, Deus poderia ter criado o mundo desde toda a eternidade? Entre os teólogos e doutores do século XIII, todos eram cristãos, obviamente. Então, como é possível que tal discussão tenha tido tanta importância em um mundo no qual era aceito pela fé, como verdade revelada e inquestionável, que o mundo foi criado por Deus do nada, em latim ex nihilo? O problema é que naqueles tempos, um pagão tinha chegado na Europa, não em carne e osso, mas em escritos. E o nome deste pagão era Aristóteles. E Aristóteles chegou pela mão dos árabes, anotado, comentado por eles, principalmente por um árabe chamado Averroes, conhecido como o comentador, o grande comentador, exatamente por ter se aprofundado em comentar as obras do grande filósofo grego. Os árabes já tinham contato com Aristóteles há algum tempo, e lá pelo ano de 1200 vão chegando nas universidades europeias as obras de Aristóteles, assim como também a dos árabes, Avicena e Averroes entre os árabes, e também dos judeus, como Ibn Gabirol e Moisés Maimônides. Uma das teorias aristotélicas que entrava em colisão com a fé cristã, com a doutrina revelada, era aquela da eternidade do mundo. Em resumo, sendo o Deus de Aristóteles o motor imóvel do mundo, é necessário que o mundo exista sempre, pois sem algo para mover, não tem sentido a existência de um motor, do motor imóvel. Ou seja, se existe o mundo, é necessário que exista um motor que o mova. Mas, se existe o motor que põe em movimento algo, que é o mundo, é necessário que este algo exista. Portanto, o mundo deve existir desde sempre, desde que o motor imóvel, Deus, existe. A primeira reação dos teólogos foi aquela de atacar e refutar essa doutrina, principalmente aqueles que seguiam uma linha de pensamento agustiniana, de Santo Agostinho, como era o caso dos franciscanos. A reação forte dos franciscanos se exercitava principalmente contra aqueles que defendiam as teses aristotélicas com tanta convicção que chegavam a postular a existência de dois tipos de verdades, aquelas filosóficas e aquelas teológicas, podendo estar essas verdades em contradição entre si. Essa corrente ficou conhecida como averroísmo latino, ainda que nos últimos tempos se tenha preferido os termos aristotelismo heterodoxo ou aristotelismo radical, mas isso é uma outra história. Contra essa doutrina da dupla verdade se levantaram os franciscanos, tendo São Boaventura por cabeça, para quem toda filosofia que fosse contra a fé ou não estivesse subordinada a esta como uma serva, deveria ser rejeitada, desterrada. E esse era o caso exatamente do aristotelismo, e dentro do aristotelismo, a doutrina da eternidade do mundo. Era o ano de 1267 e, nas suas conferências quaresmais, São Boaventura aproveita para arremeter contra 3 erros filosóficos provenientes do aristotelismo. Primeiro, a eternidade do mundo. Segundo, a unidade do intelecto. E terceiro, a negação da imortalidade da alma. Segundo São Boaventura, e este era um problema que os árabes já tinham se deparado, se o mundo fosse eterno, então existiria um número infinito de almas humanas, almas que, sendo imortais, continuariam existindo. Isso significa que existiria então um infinito em ato, o que é impossível, pois só Deus é infinito. Então as únicas 2 formas de resolver o assunto dariam origem aos outros 2 erros. Na verdade, os indivíduos não tinham cada um uma alma, um intelecto,
mas existia um único intelecto que agia em todos os homens. E essa é a doutrina da unidade do intelecto agente. E, ainda, uma solução ainda mais simples: a mortalidade da alma. A alma seria mortal e desapareceria após a morte do corpo. E assim, a eternidade do mundo daria origem a esses dois erros: a unidade do intelecto e a mortalidade da alma. Outros dois argumentos usados por São Boaventura alguns anos depois, em 1273, contra a eternidade do mundo, foi comentando o Gênesis, e são os seguintes: o mundo não pode ser eterno porque, primeiro, é necessário que a causa preceda o efeito, e segundo, é necessário que o que é causado do nada venha depois do nada, ou seja, antes há o nada e depois a coisa criada. Se o mundo é criado do nada, é impossível que ele seja eterno, pois criado do nada significa, para São Boaventura, criado depois do nada. Então, se o mundo fosse eterno, não existiria o nada antes da sua criação. E esses argumentos levam São Boaventura, e com ele todos os que estavam contra a eternidade do mundo, a postular a contradição entre ser criado e ser eterno. Nada que é criado pode ser eterno. E nada que é eterno pode ser criado. Com isso, ficaria então demonstrado, segundo a razão e a filosofia, que o mundo é criado do nada e não é eterno. Do outro lado, ainda que de forma moderada, defendendo um aristotelismo ortodoxo, seja contra os averroístas, seja contra os anti-aristotélicos, estava Santo Tomás de Aquino. Já em seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, que era um comentário requerido pelas universidades para se tornar professor, portanto, quando Santo Tomás era jovem, que datam de 1254 a 1256, ele já tinha tratado o tema, e ali afirmava que, ainda que sabemos e cremos pela fé que o mundo é criado do nada no tempo, não podemos demonstrar essa verdade com a razão. Podemos apenas dar argumentos possíveis, ou o que ele chama de sofísticos. E o mesmo vale para a tese da eternidade do mundo. Nenhuma das duas posições seriam capazes de dar argumentos demonstrativos e conclusivos. O debate se faz cada vez mais tenso, até que em 1270, Santo Tomás decide escrever um opúsculo, uma pequena obra, de apenas 4 páginas e 16 parágrafos, intitulado De Aeternitate Mundi contra Murmurantes, que poderíamos traduzir como sobre a eternidade do mundo contra aqueles que murmuram, ou contra os fofoqueiros. Nesta pequena obra, basicamente, Santo Tomás responde aos problemas postos pelos franciscanos, por São Boaventura. Vejamos, em resumo, quais são as ideias da obra, que ilumina muito o pensamento de Santo Tomás sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro, a fé nos diz que o mundo não é eterno, mas alguns filósofos afirmam a eternidade do mundo. Por isso, nos é possível e lícito perguntar-nos, pelo menos perguntar-nos, se o mundo é eterno. Segundo, depois temos que fazer uma distinção entre um mundo eterno independente de Deus, o que é um erro, tanto desde o ponto de vista teológico quanto filosófico, e um mundo eterno causado por Deus. Terceiro, a possibilidade de que o mundo seja eterno pode ser rejeitada por 2 motivos. Ou porque Deus não pode fazer algo que exista desde sempre, o que é inaceitável, já que Deus é onipotente, ou, ainda que Deus o possa fazer, não pode ser, ou seja, é contraditório, e Deus não faz coisas contraditórias. Quarto, a impossibilidade de um mundo eterno pode ser afirmada por 2 razões. Ou porque suporia uma potência passiva eterna, o que é inaceitável segundo a fé, ou porque implica contradição. Quinto, se negamos que Deus possa fazer algo que sempre exista,
acabamos por negar a sua onipotência. E, se o mundo eterno causado por Deus não é contraditório, então podemos defender a sua possibilidade. Sexto, e aqui está o problema, é contraditório que um ser criado por Deus em toda a sua realidade seja eterno? Ou seja, não tenha um começo? Sétimo, para Santo Tomás não é contraditório. A contradição pode dar-se por dois motivos, que são aqueles dois motivos apresentados por São Boaventura. Primeiro, a causa deve preceder no tempo o seu efeito, e segundo, o não ser de algo deve preceder no tempo o seu ser. Oitavo, e Santo Tomás responde: ao primeiro, não é necessário que uma causa preceda no tempo o seu efeito, porque existem causas que produzem o seu efeito de forma instantânea, simultânea, imediata. Assim que, no momento em que está a causa, está também o efeito. Um exemplo disso seria uma bota que, desde sempre que existe, está causando uma pegada na lama. Por exemplo, desde sempre que ela existe, a pegada, que é o seu efeito, também existe. Se isso acontece no mundo, também Deus, que produz toda a realidade, pode fazer com que ela exista sempre que ele existe. Sempre que Deus existe, existiria a sua coisa causada, o mundo. Ao segundo, não é necessário que o não ser de algo preceda no tempo ao seu ser. E aqui é necessário entender o que significa esta expressão feito do nada. Segundo Santo Tomás, apoiando-se em Santo Anselmo, feito do nada não significa feito depois do nada, como dizia São Boaventura, mas simplesmente não feito de algo. Então, não existe uma ordem entre o feito e o nada, como se primeiro devesse ter o nada e depois o feito. O que sim existe é uma precedência, uma precedência na ordem de natureza do nada em relação ao ser. Ou seja, se o ser não fosse criado, ele seria nada. Se abandonado por Deus, que lhe dá o ser, ele voltaria a ser nada. Mas existe um problema, ao qual Santo Tomás não conseguiu dar uma resposta contundente, e é aquele da infinidade de almas existentes em ato. Ele reconhece que um número infinito em ato, quer dizer, existente atualmente, é impossível. Porém, não é impossível um número infinito em potência. Portanto, no mundo, a eternidade não implicaria uma infinidade de seres existentes em ato, já que eles vão se sucedendo um depois do outro, as gerações se sucedem. Então nunca existiria um número infinito de coisas no mundo, mas sim um número infinito de coisas se sucedendo umas às outras. Mas realmente, como as almas são imortais e sempre estão em ato, existindo, ainda permanece o problema do infinito em ato. E Santo Tomás dá duas possibilidades, dois inícios de solução. Primeiro, que talvez Deus possa criar um infinito em ato porque é onipotente, e ponto. E segundo, que talvez o homem não tenha sido criado junto com o mundo desde a eternidade, mas depois, o que significa que não existiriam infinitas almas. Para nós essa resposta é simples e fácil e até óbvia, porque estamos acostumados a pensar que o homem surgiu depois do mundo, mas naquela época não. O homem era considerado como surgindo junto com o mundo. O debate se fez cada vez mais tenso, até que em 1277, Estevão Tempier, bispo de Paris, resolveu condenar uma série de proposições, 219 para ser exato, entre as quais estava uma mescla desorganizada de teses, seja de aristotélicos heterodoxos e seja de ortodoxos, todo mundo na mesma banheira. Também, em Oxford, as teses aristotélicas e, portanto, aquelas de Santo Tomás viraram alvo, até mesmo de dominicanos, como o arcebispo de Canterbury, que condenou também em 1277 16 proposições de inspiração tomista. E o seu sucessor, John Peckham, renova as condenações de forma ainda mais virulenta em 1284.
Mas Santo Tomás também teve seus defensores entre os dominicanos, e até mesmo seu mestre, Santo Alberto Magno, já de idade avançada, foi a Paris para defender o seu falecido discípulo. O fato é que a canonização de Santo Tomás em 1323 pôs fim à batalha contra ele e, de certa forma, também pôs fim ao debate. E você, tomaria posição por qual dos dois? São Boaventura, que defende a não possibilidade de um mundo ser eterno, ou Santo Tomás, que defende a possibilidade de que o mundo poderia ter sido eterno? Eu, particularmente, ficaria com Santo Tomás, mas comente aqui embaixo. Bom, este é o vídeo de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.